Oi pessoal, eu sou a Mari e hoje na Admirável Resenha eu vim falar de Rebelde e reboot da Amy Tinteiro. Essa série é uma duologia e foi lançada agora pela galera. E esse livro, Rebelde, é o último livro, então para ler e resenhar eu li o primeiro, que é Reboot. E em Reboot e Rebelde a gente vai conhecer a história da Rain 178. Mas por que 178? Esse é o número que ela reviveu após ter sido morta. Oi? Quê? Aqui nessa distopia, a sociedade humana foi exposta a um vírus, e esse vírus, depois que ele entra no nosso corpo humano, ele faz com que, logo depois que a nossa morte acontece, a gente seja capaz de reviver. Quanto mais próximo da nossa morte nós revivermos, mais humanos nós seríamos. Então Rain, ela reviveu 178 minutos depois de morrer. E isso é muito tempo. 178 são mais de 2 horas. E ela então é praticamente um ser alienígena. Ela é uma pessoa fria, totalmente robótica. Ela apenas tem a consciência das coisas que estão acontecendo, assim, né? Não que ela seja um robô especificamente, literalmente falando. Se tu mandar ela fazer uma coisa, ela vai fazer, ela não vai te questionar. E aí esses reboots, que são conhecidos, essas pessoas que revivem, eles têm essa capacidade de reviver, mas eles também revivem aprimorados, com uma percepção melhor, eles têm mais controle de si mesmos, um pouco mais de força e agilidade, tem melhora na questão de recuperação de saúde, né? Então a pessoa fica menos doente, se recupera mais rápido. Tem várias coisinhas e elementos que os tornam diferentes de um ser humano. Então qual é a história de Reboot? A Rain, ela está dentro da corporação da CRAH, Centro de Repovoamento e Avanço Humano. Essa corporação, elas treinam os reboots e os trazem para treinar ali com o pretexto de que eles serão alimentados e eles têm um lugar especificamente para eles. Isso em troca, eles fazem parte de um exército para combater o vírus e recrutar esses novos reboots. Só que daí, nessa parte de recrutamento dos reboots, a Rain acaba treinando um jovem que acabou de chegar na história, que acabou de chegar na corporação. Ele é Callum 22, ou seja, ele acordou, reviveu 22 minutos após a morte dele, então ele praticamente acordou de um sonho, ele é quase humano. E ela faz isso por quê? Todo mundo pergunta pra ela em volta, por que tu fez isso? Porque como ela é a mais velha, digamos assim, é de maior número, ela sempre é a primeira a escolher os jovens que ela recruta e ela acaba escolhendo o Callum 22 pra treiná-lo. E todo mundo pergunta por quê, e ela diz, porque ele pediu. E todo mundo fica assim, Tipo assim, é uma coisa bem inusitada, porque ninguém espera que ela teria feito isso, porque ele pediu. E aí vai acontecer a história deles se conhecerem, interagirem. Por que ela escolheu o Callum? O motivo também, porque foi algo também que ele jogou na cabeça dela e fez ela questionar algo que acontece dentro da corporação. Então, há todo um envolvimento de questionamento se ela realmente é alguém que não é humana e qual é o verdadeiro motivo da corporação estar recrutando esses reboots. Por que eles não podem viver com os humanos? Essa é a história do primeiro. Além do mais, tem uma certa coisinha que a corporação está fazendo com esses novos reboots, os reboots mais baixos. Isso envolve o Callum. Então, vai ter uma tretazinha básica ali entre os dois. Já no segundo livro, depois de ter esses assuntos resolvidos, ela descobre que há uma organização rebelde que defende tanto os humanos quanto os reboots. E ela vai atrás dessa organização. Ou seja, ela sai da corporação para ir atrás da organização rebelde. E aí, lá naquela organização rebelde, ela também vê que eles também não têm uma consciência muito certa de socialização e humanização. E aí eles se tornam rebeldes. Rebeldes tanto para eles, para a organização, para a aliança que tinha de humano e reboot, quanto para a corporação. E aí vai ter essa treta de quem tá certo e quem tá errado, o que a gente vai fazer no meio desses dois. O segundo livro foi tão bom quanto o primeiro.
excelente, foi um livro que eu li bem rápido. Ele é pequeno, o espaçamento é bom, flui assim. E já no segundo livro a gente tem a alternância de narrativa da Rain com o Callum. Então a gente vê como os dois pensam, já que no primeiro era só a Rain que narrava o livro. Eu gostei muito mais do segundo livro por causa disso, porque eu gosto de ver diversos pontos de vista. E também a gente percebe que o Rain e o Callum, apesar de não ter um triângulo amoroso nesse livro, que graças a Deus isso não tem, eles são um casal perfeito, porque ela, por ser um número muito alto e ele ser um número muito baixo, os dois se equilibram. E ela aprende a ser mais humana e reconhecer os sentimentos que ela tem, que dizem não ter, né, na verdade. E ele aprende a ser uma pessoa mais forte, porque dizem que os números mais baixos são os números mais frágeis. E ele cresce com ela e ela cresce com ele também. Ela emocionalmente e ele fisicamente. Então, são coisas que se equilibram e se encaixam perfeitamente. Esse casal foi muito perfeito um pro outro no livro, na história. Eu acho que os dois, assim... A chave da história é a interação dos dois e como os dois pensam e como os dois se relacionam. Então esse livro é muito indicado para quem está começando em distopia, porque é uma distopia muito fácil. Há apenas dois lados, o lado da corporação e o lado da rebelde. Não é uma coisa muito complexa, que tem vários pontos de vista, como Divergente, que tem várias seleções, né, tipo audácia, erudição, amizade, tal, e mais outras coisas que acontecem lá. Não é Jogos Dourados, que tem vários distritos, que tem a capital, blá, blá. Não. É coisa bem simples, é um lado e o outro e os dois estão lutando contra si. Então, tá aí uma boa indicação para começar a ler distopia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham sido incentivados a ler Rebelde e Reboot. É uma duologia bem rápida de ler. E se vocês gostaram, deixem de curtir, se inscrevam no nosso canal, comentem aqui embaixo se vocês querem ou não querem ler, o que vocês estão achando do nosso canal e dos vídeos. E no link aqui embaixo na descrição tem as nossas redes sociais para vocês nos seguirem lá também. Até mais!